85. Regressor Instruction. Capítulo 421. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Lágrimas de sangue da estátua de Benignore, semimítico, estas são as lágrimas da deusa Benignore, nível do catalisador semimítico. Parece que posso usar isso. Não há informações sobre como usar, então é impossível julgar algo a mais, mas afirmou que pode ser usado. Já esperava que fosse nível mítico, mas semi também é muito aceitável, embora eu não possa deixar de pensar que é o meio mesquinho. Então isso significa que, para obter mítico, tenho que torturar Benignore. Um pouco decepcionante, mas ainda tenho sorte de encontrar algo assim neste lugar. Eu queria pegar os catalisadores que ainda escorriam por suas bochechas. Se o Papa Bazel e os outros não estivessem comigo, eu grudaria na estátua como cola quente. Oh! Assim que voltei a olhar para a estátua, ouvi o suspiro do Papa Basileia. Mesmo que ele já tivesse visto a estátua muitas vezes, ainda o comove. Claro, eu entendo. O Papa Basil é um dos crentes com mais fé daqui e possui a mais pura fé. É normal que ele tivesse se envolvido em várias batalhas políticas e religiosas, mas não poderia chegar a uma posição tão alta sem o desejo de manter sua fé constantemente. É realmente triste ver a estátua assim. Talvez, se ela não parecesse ter algo errado, ela não pareceria tão triste assim. Mas no geral, a estátua de Benignore está linda. Claro, não sei se a imagem da deusa combina com a aparência real de Benignore no céu. Se algo estava fora do comum, é seu rosto. Ela é realmente bonita, mas havia ressentimento em toda sua expressão. Não é ilógico pensar que a deusa parecia estar deprimida, já que ela estava de fato chorando lágrimas de sangue. Sniff. Deusa. Não só o Papa Bazel. Sacerdotes que estavam no mesmo nível acima do de bispo se reuniram no local e suspiravam tristemente. Fingi orar enquanto silenciosamente investigava a sala. Receio que algo mais aconteça com a estátua. Deusa Benignore, ainda estamos bem um com o outro. Você não está me traindo, está? Não tive resposta. Tentei ler os rostos das pessoas, mas acho que eles não vão fazer nada. Eles não me trouxeram aqui para me pegar, e eles não receberam nenhuma mensagem da deusa Benignore. Também posso julgar que eles não sabem qual é a causa desse fenômeno. Ainda é muito cedo para tirar conclusões, mas acho que já posso deixar de lado a ilusão de que Benignore realmente se corrompeu. É um pouco decepcionante, mas também não é ruim. E então, você ouviu algo, cardeal honorário? A deusa? HMM. O que devo dizer a eles? Eu queria dar uma festa de mentiras com confiança enquanto acenava com a cabeça, mas escolhi a resposta oposta. No entanto, se dissesse que havia percebido algo, com isso veria a reação deles. Mas também preciso de um tempo para organizar meus pensamentos. Eu tive que morder meus lábios e balançar minha cabeça para deixar ainda mais real. Ficar com essa expressão fez parecer que eu tinha acabado de perder um país. Isso é muito fácil para Kyong da luz. Quando abri a boca, senti todos os olhares focados em mim. Não consigo ouvir. Não consigo ouvir. A deusa Benignore. Ah! Na verdade. Eu posso entender um pouco porque a deusa Benignore está assim. No entanto, ainda é muito cedo para eu dizer e confirmar algo. O que você quer dizer? Ele com certeza foi rápido em responder. Ele estava com o rosto de um viajante, que vagava pelo deserto por dezenas de dias antes de finalmente encontrar um oásis. Ele não está fingindo. Eu tinha pensado nisso por um tempo antes, mas quando vi a expressão do Papa Bazel, que parecia estar me dizendo para contar a ele rapidamente, fiquei um pouco convencido. Benignore ainda não caiu. Sinto muito, Papa Basileia. Rápido, diga-me, cardeal honorário. Se estiver tudo bem, você se importaria de sair um pouco? Quero ficar com a deusa sozinho. Sim. Eu vou. Agora mesmo. O que vocês estão fazendo? Saiam, rápido. O cardeal honorário Leikilione disse que quer ficar sozinho com deusa para ter certeza de algo. Todos, saiam da capela. Por quanto tempo você quer que fiquemos lá fora, cardeal honorário? Pode demorar um pouco. Por favor, não se preocupe muito e espere confortavelmente, Papa da Bazel. Vou dar meu melhor para revelar o que a deusa realmente quer. Por favor, cardeal honorário. Obrigado.
Já entendi. Então solte minha mão. Tá doendo. Se você precisar de alguma coisa, é só me dizer, seja lá o que for. Sim. Lembrarei disso. Estou muito feliz que o cardeal honorário veio. Sério. Papa Basel. Entendo. Então se apresse. Minha cabeça começou a doer também. Por favor, cuide disso. Por favor. Só saia logo. Foi uma visão maravilhosa vê-lo segurando minhas duas mãos com força e implorando de novo e de novo. Então, depois de muito tempo as pessoas começaram a sair. Meu seguro, incluindo Jungayan Shaira, começaram a me olhar como se estivessem perguntando se eu ficaria bem. Estou um pouco ansioso, mas ainda assim balancei a cabeça para tranquilizá-las. Elas saíram com o Papa. Fiquei curioso para saber como essas mulheres vão passar o tempo. No entanto, havia assuntos mais urgentes para tratar do que elas. Eu tenho que fazer meu trabalho. Mesmo que minha mente estivesse confusa, ainda tenho que cumprir meu dever. Depois de tirar o kit de alquimia que sempre carrego comigo, coloquei-o em uma posição onde provavelmente cairiam as lágrimas de sangue. Bom. A garrafa de vidro vazia que usei para coletar as lágrimas de sangue parecia muito linda. Se eu ficar 1 ou 2 horas, eu sei que acabaria enchendo. Ela não estaria chorando do nada por um presente. O que há de errado com ela? Não importa como eu pense sobre isso, não havia razão para ela ter esse tipo de coisa. Ele nem lutou contra demônio. Ela não devia ficar assim. Assumindo que todas as minhas conquistas que fiz se tornaram da deusa Benignore, o certo seria que ela gritasse de pura felicidade. Talvez seja lágrimas de felicidade, não lágrimas de tristeza. Ela está chorando lágrimas de felicidade porque uniu a humanidade e tirou o continente de uma crise. Não é estranho pensar dessa forma. Foi apenas uma piada, mas a razão pela qual eu não consegui ouvir sua voz provavelmente é porque ela estava muito ocupada dando uma festa. Que negligência. É claro que probabilidades das suposições que fiz estarem corretas é realmente muito baixa. No entanto, sem ouvir sua voz e sem uma explicação para as lágrimas de sangue, não sei a verdadeira razão. Como não sei a causa, não tenho escolha a não ser agarrar e usar os resultados como desejo. Primeiro, posso usar como desculpa para acalmar os superiores da Santa Sé, incluindo o Papa Basel. Acho que posso usar o demônio mais uma vez. É uma ideia já antiga, mas nada tão bom quanto isso. Eu preciso de um oráculo para lidar rapidamente com os lacaios demoníacos escondidos por todo o continente. Já que os lacaios demoníacos estavam prejudicando o continente, não seria difícil acreditar que havia problemas no céu. Afinal eu estarei lidando com alguns bastardos além do invocador de demônio Jin King, de qualquer maneira. Aqueles que não cooperaram comigo. Porque todos eles estão envolvidos com o demônio. Não tenho o que fazer, pois é pelo futuro do continente. Como o ditado, a neutralidade é a melhor idiotice, eles também precisam assumir a responsabilidade de não escolher nenhum dos lados. Claro, isso não significa que eu planejo fazer de todos meus inimigos. Quando a guerra começou, todas as coisas que eu fazia antes ficou sem sentido, então pensei que poderia escolher algumas pessoas-chave. O mago velhote do reino mágico, Medilive. A torre do mago onde morava aquele bastardo, que falava do equilíbrio do mundo, na verdade. Foi o pináculo do demônio. Nós quase tivemos problemas, eu quase fui enganado pelo demônio. Um superior na guerra contra a República, ele que liderou na guerra. Servo do comandante do 72º Corpo do Demônio, não posso dar a ele outra chance. Mesmo em um reino onde ninguém estava envolvido, muitas pessoas tiveram que ser removidas. Outro servo que era general, um servo demoníaco que ajudou a poluir o mar. Muitas pessoas devem ser tratadas, não como indivíduos, mas como um grupo. Claro, é de partir o coração ter um exército que podia ser combatido desaparecendo, mas esses caras não foram úteis, de qualquer maneira. Eles também eram aqueles que poderiam me apunhalar pelas costas a qualquer momento, e poderiam se tornar uma ameaça para o mundo se não fossem controlados. A justificativa. Há também uma razão. Não seria ruim eliminá-los todos de uma vez só usando essa oportunidade. Eu concordei comigo mesmo. Pessoalmente, não seria nada ruim. Lidar com todos os oficiais demoníacos espalhados pelo continente não pode ser resolvido instantaneamente. Devo dedicar tempo suficiente para realizar meu plano. Eu também tenho que pensar em outras razões para justificar a causa.
Se fosse só o Papa Bazel, ele poderia concordar com a minha opinião. Então organizei a lista de todos os oficiais demoníacos na minha cabeça, um por um. Posso dizer que recebi essa informação do Gen King. Se eu disser às pessoas que ele vazou todas as informações dos oficiais demoníacos, poderei inventar uma história plausível. Isso é bom. Muito bom. Pode haver problemas lá no céu, mas não há problemas na terra. Pelo contrário, estava indo tão bem que fiquei feliz. Sou grato, coloquei minha mão no ombro da estátua sem pensar, por favor. Sniff. Por favor. Por favor. Vírgula. O que? Você me escutou? Você pode me ouvir? Lake Leone, bastardo. Ah. Vírgula. O que é isso? Está me escutando? Sim, fico feliz. Estou feliz. Estou aliviada. Realmente. Estou muito aliviada. Obrigada. Muito obrigado. Cardeal Honorário Lake Leone, nosso adorável Cardeal Honorário Lake Leone. Eu não te traí. Nunca faria uma coisa dessas. Nunca, tudo por causa das circunstâncias. Vou explicar tudo bem devagar. Não faça nada sem sentido. Não faça nada estranho. Vamos levar as coisas com calma. Não faça nada. O que é isso? Assim que tirei a mão da estátua, não escutei mais nada. Não tive escolha a não ser me perguntar por que ela estava se comunicando assim. Quando coloquei minha mão outra vez, escutei novamente: gosto de você. Nunca pensei em trair você. Eu nunca pensei em você como um lixo ou um bastardo cruel. Nós temos um bom relacionamento. Portanto, não faça nada que possa prejudicar um ao outro. É errado me chamar de Benignore, a deusa caído. Eu não me corrompi e nunca transformei o continente em um inimigo. Você pode pensar sobre isso de novo. Eu balancei a cabeça lentamente, não querendo parar de ouvir. As palavras estavam fluindo como uma cachoeira. Pouco depois de Benignore falar sobre o novo plano, ela me disse algo que me confundiu e me surpreendeu. Eu estou falida. Regressor Instruction capítulo 422. Eu estou falida. O que você quer dizer com falida? Eu não tenho nada. Porque estou falida. Eu fico chorando. E tal, mas nada muda. Sniff. Então, por favor, não faça o que está pensando. Não sei se essa resposta pode ser chamada de informação útil. No entanto, não pude deixar de admitir que me sinto um pouco feliz. Minha hipótese estava um pouco certa. Os demônios é com contratos e os deuses com fé. Quando ela disse que estava falida, não significava que havia perdido todo o dinheiro ou algo do tipo que tinha, mas provavelmente queria dizer que havia perdido sua divindade. Você está certo. Como você pode perder toda a divindade que acumulou até agora? Eu não entendo. Você é excêntrica. O que? Desgraçado. Lixo. Como você ousa dizer isso? Vírgula. Ponto. Não. Não, eu não deveria ter dito isso. Desculpa. Desculpa. Cardeal Honorário Lake Leone, você sabe que a pessoa com quem mais me importa é o Cardeal Lake Leone, certo? Eu não me corrompi. Então, você não precisa fazer isso. Ponto. Que psicopata de dupla personalidade. No entanto, não parece que ela está completamente fora de si. Eu estava muito curioso sobre por que ela teve que entrar em contato comigo dessa forma. Eu já achava que a divindade era necessária para criar missões, mas não imaginei que ela não seria capaz nem de fazer isso. Ponto, vírgula. Na verdade, nem preciso pensar muito. Não é ela quem pode facilmente me dar uma resposta. Nossa deusa Benignore, você sabe o que esse humilde seguidor está querendo saber, né? As missões básicas foi definida pelo sistema. Por exemplo, o sistema gerencia missões que você pode receber ao entrar em uma masmorra ou cumprir uma missão para mudança de classe. Isso é diferente no caso de missões forçadas ou missões enviadas a indivíduos. Usamos nossa divindade para isso. Claro, uma grande quantidade de divindade é consumida. Os deuses não podiam intervir nos assuntos humanos. Inicialmente, esse era o princípio. As missões forçadas iam contra esse princípio. Claro, a quantidade de divindade usada varia muito dependendo da missão e a dificuldade, mas o mesmo se aplica às recompensas após a conclusão. Bom saber, fiquei sem todas as divindades que eu tinha, e também fiquei sem as divindades que peguei emprestado. Tudo por meus queridos seguidores. Ike. Cardeal Honorário. Ike. Lake Leone.
Então nossa deusa Benignore está insinuando que foi eu que causei sua falência. Não, claro. É tudo minha culpa. Todos. De qualquer forma, é por isso que só posso falar com você desse jeito. Não consigo criar missões forçadas. Só posso fazer isso. Não existe apenas um Deus, né? Tem também aquela desprezível Elune. E você poderia ter me contatado por outros meios também. Mesmo que fosse só por um tempinho. Eu me pergunto como você perdeu sua divindade assim, e eu posso explicar. O mesmo vale para os outros que administram este continente. Elune, Varian e todos os outros deuses faliram. É porque eu peguei emprestado muita divindade aqui e ali. Foram tantas situações inevitáveis. Sim. Mesmo externamente, as coisas ficaram um pouco ruins. Eu fui pega por vagabundos. Vírgula. Você estava administrando o continente com os pés, não é isso? Eu. Meu cardeal honorário Lei Keelong. Aí essas palavras são blasfemas. Ela negou que este não é o caso, mas eu acho o contrário. Como assim eles conseguiram arruinar um continente que durou tanto tempo? Eu até que posso entender a falência de Benignore, mas todos os outros que controlavam o continente faliram me preocupa. Não tenho certeza se esse exemplo é apropriado, mas o continente é como uma oficina para esses deuses. Eles ganhavam divindade através do continente e administravam com essa divindade. Claro, há muitas coisas para usar isso. Eles também precisam controlar demônios e resolver fenômenos naturais. Também posso supor que alguns dos poderes divinos usados pelos sacerdotes usavam sua divindade. Além disso, o continente já tinha um número suficiente de habitantes. Já não aumentava facilmente. Muitos deuses poderiam ser aceitos em tal continente, mas seriam limitados. Embora sabendo disso, eles usaram dessa forma. Um final tão triste poderia ser visto como esperado. Ela realmente estava chorando, mas no final, é culpa deles. Posso até imaginar como tudo correu. Não tenho certeza se tal conceito existe, mas baseado no sistema humano, eu acho que Benignore pegou o emprestado de alguns deuses como Elune e Varian. Como isso não foi o suficiente, ela também pegou o emprestado dos deuses dos reinos vizinhos. Os deuses do continente eventualmente precisariam usar garantias coletivas. Graças a isso, Benignore ganhou divindade do lado de fora. Ela ficou feliz por um tempo. Ela deve ter desfrutado de uma vida boa com a abundância de natureza divina. No entanto, essa felicidade durou pouco tempo. Depois de um certo tempo, um deus ou até deuses de fora se tornaram um problema. Posso entender até certo ponto por que Benignore está tão amigável comigo. Ela estava preocupada se ela seria largado por mim e com isso teria muitas consequências. Ufa! Isso é incrível. Seria normal se o número de seguidores diminuísse após a notícia de que a deusa caída Benignore havia se corrompido e ficado louca. As pessoas podem até vir para destruir a estátua de Benignore, que estava sendo conduzida por espíritos malignos. Claro, isso era apenas se o plano da Operação Benignore corresse bem, mas mesmo que fosse apenas meio bem-sucedido, seria bastante ameaçador para Benignore, que estava em uma batalha intensa porque não conseguia enviar missões. Eu não sei quais serão as consequências quando toda a divindade de um deus acabar, mas não importa como eu pense sobre isso, não seria uma boa situação. Eles podem desaparecer ou cair na terra. Estou certo, vírgula. Nossa deusa Benignore parece estar com muitos problemas agora, é por isso que você é um cachorro muito inteligente. Vírgula. O que você acabou de dizer, não, isso não é verdade. Seguidor Lei Keelong. A maioria do que disse está certo, mas eu sempre fui amigável e boa com você. No começo, você não foi. Deusa Benignore, a Elune. Elune estava encarregada de você. No meio do caminho, a pessoa responsável mudou. É algo que eu não sei direito, e não pude evitar. Pense bem, cardeal honorário Lei Keelong, meu querido filho, todas as coisas que fiz por você. A poção bomba de luz. É semi-mítico. Além disso, eu te ajudei muito. Porque eu te odiaria. Você aumentou o número de seguidores e fez o seu melhor pela igreja de Benignore. Nós somos um time. No início, Elune era responsável. Sério. Elune estava no comando. Aquele desgraça é um lixo verdadeiramente irreparável. Eu acho isso às vezes também. Ela também abandonou sua filha. Eu nunca abandonei meus filhos e filhas. Aliás, nunca negligencio pessoas como você. Quando eu te decepcionei, nós somos um time.
Um time. Eu não acho que seja possível que o lixo da Elune seja responsável, mas é compreensível se for o poder do lixo dela. Os boatos sobre Elune não são muito bons. Não há nada de bom em estar do lado dela, e mais do que isso, Cardeal Honorário Lei Keelong. Eu tenho algo a dizer. Vírgula. Não, não, eu vou falar primeiro, tudo bem. Vá em frente. Meu querido filho. Vírgula. Eu tinha algo que eu queria perguntar se alguma vez eu tivesse uma oportunidade agora. Eu tenho muitas perguntas, então vou deixar de lado o prólogo e falar. Primeiro, o que me deixou muito curioso. Onde você realmente está agora? Você está aqui nessa estátua, sim e não. Mais precisamente, não. Meu corpo ainda está lá em cima. É difícil explicar usando conceitos humanos. Sério, onde você pensa que está colocando sua mão? Seu bastardo. Você disse que não estava aqui, apenas parte. Parte. Está oculta. Porque aqueles bastardos me pressionaram para pagar minha dívida. Filho da... Não, Cardeal Honorário Lei Keelong. Por que você não disse isso logo? E você está exagerando comigo só por estar tocando na estátua. Você nem vai sentir. Mas você realmente se parece com isso, um pouco. Foi feito a partir da memória de um escultor que me viu em sonho. Então essa é a segunda pergunta. Não. Só perguntei porque estava curioso mesmo. Você é mais bonita do que eu pensava. Sinceramente, você faz meu tipo. Eu ouço muito isso. Mas, você não pode dizer isso. Isso é blasfêmia. Certo. Então minha segunda pergunta é: o que acontece quando os humanos morrem? O que? Como eu disse, o que acontece quando um humano morre? Honestamente, é algo que eu sempre tive curiosidade. Imagine que você encontra um ser transcendental. Claro que você vai querer perguntar isso, vírgula. Ponto. Ouça, e por favor, não me entenda mal, Cardeal Honorário. Juro pelo nome de Benignore. Nem eu sei disso. O que? Eu não sei o que exatamente acontece. Isso não está sob minha jurisdição. Há partes que podemos dizer, e há partes que não podemos dizer. Existem problemas nas questões de segurança e problemas em outras áreas. Mas, essa pergunta não posso te dizer. Nós realmente não sabemos o que acontece não apenas após a morte de um ser humano, mas também a morte de qualquer ser vivo. Não sei o que acontecerá se formos dizimados. Não sei se você vai acreditar, mas espero que acredite. Bom, eu acredito em você, sério. Sério. Eu nem esperava ouvir uma resposta verdadeira de qualquer maneira. Já achava que você não saberia por algum motivo. Então, você quer dizer que pode revelar informações que tenham segurança integrada a elas? Isso também é impossível. Claro, seria bom se eu pudesse, mas não tenho permissão para dizer isso a ninguém. Mesmo se eu te falar, você não vai ouvir nada. Então você quer dizer que você só pode me dizer besteiras, depende da pergunta. Curioso sobre alguma outra coisa. Ponto, vírgula. Por que você nos trouxe aqui, vírgula? Eu não culpo você nem nada do tipo. Estou muito satisfeito com esta vida agora. Apenas tenho curiosidade. Isso não tem segurança, mas também é algo que não posso falar em detalhes. Resumindo, não trouxemos você. Eles te deixaram aqui, e nós te recebemos. O que você está falando? A Terra nos deixou aqui, não posso te dizer os detalhes exatos. Mas é verdade. Claro, eu sei que é difícil de aceitar. Deve ser muito difícil para os estrangeiros. A masmorra tutorial foi projetada dessa forma porque não tínhamos escolha. Não podemos aceitar todos os humanos que vêm. Claro, também reconhecemos que seus métodos são cruéis, mas essa também não é uma decisão nossa. Juro pelo meu nome, é algo inevitável. Desculpe. Isso é tudo que posso te dizer. Eu não posso te dizer sobre por que ou como as coisas funcionam. Então você está dizendo que há segurança nesses detalhes. Isso é realmente muito triste. O que? Ser abandonado em uma dimensão. É realmente muito triste. Não sei por quê, mas sua voz parecia ter pena de mim. Regressor Instruction capítulo 423. Mesmo que você seja meio não, humano, você não merece ser tratado assim. Vírgula. O que você está dizendo? Estou bem. Eu posso entender que algo aconteceu na Terra, fazendo com que as pessoas que nos mandassem para cá, mas acho um pouco difícil achar isso triste e infeliz. Francamente, não sinto nada disso.
Se ela dissesse algo como fui abandonado por meus pais, valeria a pena chorar, mas fui abandonado pela terra, não por meus pais. Afinal, Deus é Deus. Sua perspectiva é diferente da dos humanos. Comparada com o início, quando ela estava enlouquecendo, agora ela estava muito calma. Vendo que ela estava respondendo minha pergunta com seriedade, a estátua na minha frente começou a parecer um pouco diferente. Perdido em meus pensamentos, ouvi novamente a voz de Benignore. Fico feliz que você está bem. Afinal, foi isso que aconteceu. É um pouco triste do nosso ponto de vista. Parece que você está aceitando os abandonados. Bom, devo agradecer. Você não precisa fazer isso. Também foi uma escolha inevitável para nós. HMM. Então você está dizendo que a Terra está com problemas agora. Sempre teve problemas lá. O mesmo vale para este mundo. Mas, se você perguntar se algo está diferente do habitual, a resposta será sim. Mas não posso contar os detalhes. Aquele lugar está além da minha jurisdição. Além disso, eles querem se esconder lá. Vírgula. HMM. Calma. Se você está preocupado com sua irmã, pode ficar tranquilo. Vírgula. Yulia tem uma personalidade que a manteria viva mesmo se for deixada sozinha na Antártida, então não estou muito preocupado. Não. Na verdade, estou bem sobre isso, então as perguntas terminam aqui. Eu tenho mais uma. O que? Kyungsung. Isso também é restrito, um pouco. Tem partes que eu não sei. Mas há coisas que posso lhe dizer. Sobre o que exatamente você está querendo saber? Primeira linha. A razão pela qual ele voltou no tempo. E o que exatamente é Altanus que trouxe Kyungsung de volta? Posso dizer que essa é a pergunta principal, e era a que eu estava mais curioso. Vendo como ela ficou em silêncio por um tempo, parecia ser difícil responder essa pergunta também. Enquanto eu tocava no ombro da estátua, ouvi sua voz novamente. A razão pela qual ele voltou é porque Altanus queria. Ponto. Altanus é uma deusa e uma administradora como nós. E ela também é responsável por Kyungsung. Como esperado. Onde está Altanus? Posso conhecê-la? Não. É impossível. Por quê? Altanus não existe mais. Ah, ela está morta. Não, dizer que ela havia desaparecido seria mais correto. Ela pagou o preço por voltar no tempo. Mas nós assumimos esse desejo. Sério? Pensando bem por um tempo, faz sentido. Criar missões forçadas e dar classes também exigia divindade. Não consigo nem imaginar quanta divindade seria necessária para um deus realizar um milagre tão absurdo e ridículo como voltar no tempo. Não só afetou o céu, mas mudou completamente o tempo. Talvez Altanus fosse uma deusa superior a Benignore. Se ela fosse comum, seria impossível fazer isso. Nunca nem imaginei que Benignore, que estava com uma parte de si dentro da estátua, pudesse voltar no tempo. PSK, Altanus amava aquele homem. Ele também simpatizava com a vida dela. Depois de pensar muito, ela se sacrificou para voltar no tempo. Claro, eu tentei impedi-la, mas eu a respeitava. Nenhum deus poderia fazer essa escolha. Esses sentimentos são de igual valor entre nós. Você pode me dizer o que aconteceu na primeira linha? Você já sabe um pouco sobre isso por causa da humana especial Yuno Kazugano. Eu também não sei em detalhes. Você também não consegue se lembrar da primeira linha? Sim e não. Não consigo me lembrar de tudo, mas lembro do testamento de Altanus. Eu não sei qual é o desejo de Altanus. Não é algo que eu possa aceitar. Você não pode ver o mundo negro que Yuno Kazugano pode ver. Não brinque com a capacidade de um humano e as possibilidades. Ela é especial. O mesmo vale para as humanas Jungayan e Shaiha. Agora, você sozinho com o olho da mente. Não, na verdade. Claro, alguns de nós podem ver o mundo negro do qual você está falando, mas também é limitado. Gerenciar dimensões é muito mais complicado e difícil do que você pensa. Se realmente pudéssemos resolver as coisas, Altanus não teria voltado no tempo. Possibilidades. Sim, possibilidade. Altanus deve ter visto também. Vocês também não são perfeitos, né? Sim. Não somos perfeitos. Tenha isso em mente, Cardeal Honorário Lei Kyong. Também não somos perfeitos. Apenas onde estávamos era diferente do continente, mas também não somos muito diferentes. Não esqueça que não somos perfeitos. Não precisa enfatizar tanto isso.
Acho que já posso confirmar isso só olhando para você. Você parece ter evitado a pergunta vagamente. Deus a benignore. O que quero saber é a razão pela qual Kim Sung voltou. Me dizer o desejo de Altanus não é o que eu quero ouvir. Diga-me exatamente qual era a ameaça e o que o fez voltar. Resumindo, o motivo do fracasso. Isso não está restrito, mas ainda não posso te dizer a resposta. Seria melhor ouvir da Yuno Kazugano ou Kim Sung. Uma coisa que posso dizer é que você está certo. O que? Há uma ameaça. O que Kim Sung está se preparando para essa ameaça. Eu odeio admitir isso, mas você está indo bem. Vírgula. Como esperado. Por isso, aceitarei o elogio com gratidão. Enfim. Sinto que não ouvi muito, eu não posso evitar. Eu realmente não posso. Você acha que eu não queria te falar? Eu quero estar confortável também. Ah, vou te fazer mais uma pergunta. Ah, você faz muitas perguntas. Agora eu também, vírgula. Claro que sim. Fui arrastado sem saber nada, e estou preso em algo sem saber nada. Não é o mesmo para você? De qualquer forma, a pergunta. Podemos. Voltar para a Terra. Você quer voltar para lá? Na verdade não. Apenas queria saber sobre isso. Impossível. Todos aqui são residentes deste lugar agora. Não podem ir a nenhum outro lugar. Estou um pouco desapontado agora que ouvi sobre isso. Claro, minha decepção não é grande. Se alguém perguntasse se eu não tinha vínculos, estaria mentindo se dissesse que não. Mas o que posso fazer com algo que já aconteceu? Não posso nem reclamar abertamente que não posso retornar à Terra. Não acredito completamente, mas parece que a própria Terra nos expulsou, e Benignore e os outros nos aceitaram. Quando olhei para a estátua, vi que Benignore ainda chorava lágrimas de sangue, e nada pode ser feito em relação a isso. É como um sinal. Eu já parei de chorar. Vírgula. Que sinal? Um sinal de que a base do continente está se deteriorando, isso aí. Merda. De qualquer forma, se você restaurar sua divindade, tudo voltará ao normal, certo? Resumidamente, você está certo. Ah, no entanto, quero dizer. Vírgula. Chega disso. Não sei o que é, mas. É sério, é um pouco sério. O que é isso? A maneira como El falou mostrou que ela estava realmente preocupada com alguma coisa. No entanto, momentos depois, escutei sua voz novamente, talvez. A criação da missão foi interrompida por razões desconhecidas. Você não viu isso? O que? Acho que sim, é algo relacionado a isso. Não é óbvio que a criação foi interrompida por causa do seu estado atual? Isso? Não. Eu sinto muito. Meu. Vírgula. Pare com essa droga. Merda. Mordi meus lábios. Foi tão ridículo que comecei a rir. Era algo que até mesmo um estudante do ensino fundamental poderia deduzir. Ela não pode criar missões porque agora estava sem divindade. Eu posso entender isso. Afinal, era algo que eu esperava. O problema é que Benignore não é a única a sofrer por causa disso. No caso dos outros, eles estavam em uma situação melhor do que a dela, mas não muito diferente. Somos todos uma família em um navio afundando. Bem quando eu estava começando a me sentir ansioso, ouvi a voz de Benignore mais uma vez. O sistema das masmorras ou tutorial serão mantidas, mas masmorras de nível lendário e algumas masmorras de nível heróico serão bloqueadas. E todos os monstros adormecidos serão selados. Vírgula. Por que fazer isso? Por que você? Por que bloquear isso? Porque algumas masmorras são perigosas. Lembra do museu? E então, esse tipo de masmorra. Elas precisam ser monitoradas pelos deuses. Nós transformamos alguns lugares em masmorras, mas muitas masmorras são criadas naturalmente ou devido a rachaduras. Não apenas os humanos que entrarem nelas estarão em perigo, mas se o ataque falhar ou se surgisse um problema, seria impossível consertá-lo. Também não queremos bloquear, mas isso é algo que temos que fazer. Vírgula. Droga. O problema ficou um pouco mais sério. Fica ainda pior quando analiso a situação atual. Eu realmente queria aplaudir que a humanidade se uniu como uma só. No entanto, se fosse o fim, o pior ainda aconteceria. Eles se tornaram mais fortes quando lutam. Os humanos conseguiram ficar mais fortes no primeira linha porque tiveram tempo de lutar entre si.
Eu não estou elogiando a estupidez nos dias em que eles cortaram a garganta um do outro. Pelo contrário, mostrou que através dos conflitos é possível melhorar. A ameaça que Kim Il-sung estava se preparando estava por aí. Já estava esperando por isso, mas era hora de ouvir de Benigno. Não há outra escolha a não ser bloquear a masmorra. Não é diferente de bloquear o caminho da evolução. Masmorras de nível heróico e nível lendário são masmorras para os quais o pessoal especial ia. A confusão quando essas masmorras se tornassem inacessíveis seria um caos. Se eles selassem até mesmo monstros de alto nível, a situação ficaria ainda mais séria. Todas as fábricas de processamento que funcionavam com base em cadáveres de monstros seriam fechadas. Uma força de trabalho adormecida seria forçada a vagar pelas ruas. Pode-se dizer que as forças armadas e a economia sofrerão graves danos. Suprimentos são vendidos por causa das masmorras. Como as pessoas entravam na masmorra, os comerciantes podiam ganhar dinheiro. Esse sistema já havia sido estabelecido muito a fundo. Exagerando um pouco, é comparável a uma situação em que o petróleo havia desaparecido da civilização moderna. Será um caos completo. Claro, as vendas das poções feitas por Lei Keong também diminuirá. O valor da moeda Keong diminuirá. Merda. O valor da moeda Keong diminuirá. Vírgula. Droga. Vamos para o lago espelhar. Esta foi de fato uma reação exagerada, mas é normal que a situação me lembrasse de uma situação que eu não queria me lembrar. Independentemente dela saber ou não da minha confusão, não tive escolha a não ser gritar com Benignore, o que me deixou nervoso novamente. Por enquanto, a criação de missões em todos os continentes será interrompida. N não sei quando voltará ao normal. Vírgula. Ponto. Vírgula. Ei, você tá de brincadeira, né? Louca. Minha voz estava cheia de sinceridade. Regressor Instruction capítulo 424. Tudo ficou silencioso. Demorou muito para que eu ouvisse a voz de Benignore novamente. Achava que ela me responderia gritando, mas foi o contrário. Ela falava em um tom de voz tão baixo que nem as formigas conseguiriam ouvir, vírgula. Ponto. Isso é tudo por causa de, vírgula. O que, você acha que eu queria que isso acontecesse? Vírgula. O que, N não é nada. Ponto. Sinceramente, não posso dizer nada com uma resposta dessa. A razão por trás da falência da deusa incompetente Benignore foi porque a divindade que ela associava a mim deve ter tido algum tipo de efeito sobre ela. Não é isso. No meu caso, fui simplesmente recompensado por minhas ações. E foi uma situação completamente diferente. Sinceramente, posso dizer que contribuí muito para sua falência. Isso não faz sentido, não é? Logo logo, o continente estará um caos. O que Benignore disse é provavelmente apenas uma parte. Se isso acontecesse, as missões e masmorras não funcionariam corretamente. Com isso teria vários problemas. Parecia que aqueles que administravam o continente o tempo todo até agora finalmente abandonaram no final. Com isso em mente, senti como se o clima estivesse ficando pesado rapidamente. Não sei se ela sabe como me sinto, mas Benignore continuou dando mais e mais desculpas. Não tinha uma resposta certa, então só pude responder com suspirando, vírgula. Ponto. Sinto muito. Vírgula. Ponto. Sinto muito, meu querido cardeal honorário. Você sabe o quanto eu me importo com o cardeal honorário Lei Keong, certo? N não é sua culpa, então você não precisa se preocupar muito. Esqueça o que acabei de dizer. Você pode fazer isso, né? Oh, eu sei muito bem. Fiz algo de errado. Quem criou isso foi você. Você é realmente uma piada, né? Mesmo depois de receber divindade, suas habilidades e capacidades são tão baixas. Há um certo limite para ser incompetente. Sinceramente, não sou responsável por você, então não posso dizer nada sobre isso, mas ainda acho que você deveria refletir sobre isso. Seria péssimo para você ser insultado por mim, um humano, mas este é a minha opinião como um verdadeiro seguidor que serve a você, HMMM. Ou sua atenção estava em outro lugar, Hugo. Minha vontade de repreendê-lo é muito forte. No entanto, agir assim não ajudaria em nada. O que importava neste momento não é a causa, mas como eu poderia resolver a situação. Se tudo o que ouvi for verdade. Posso pensar nisso como outra ameaça.
Não é um problema que pode ser resolvido rapidamente ou com facilidade. Se fosse apenas uma questão como derrotar um chefe de alto nível, seria mais simples. Isso aqui é um pouco mais complicado do que só isso. Este é um problema social, e é um problema com os vários interesses envolvidos. Você tem uma solução? Não. Como teria? Aconteceu do nada, então não tínhamos como agir. Em um instante, como uma bolha estourando. Vírgula. Merda. De qualquer forma, isso é tudo. O sistema básico ainda funcionará. Pode ser um pouco instável, mas... Vírgula. Instável. Como assim instável? Não tenho certeza ainda. Do que ele está falando? Então, por que você está me dizendo tudo isso de repente? Isso significa que você quer que eu limpe a bagunça que fez. Você está certo. Uma parte disso. E esta não é uma área onde você pode fazer qualquer coisa, mas pelo menos espero que você possa controlar o caos que ocorrerá no continente. Vírgula. Você está me pedindo para gerenciar o continente? Não. Isso é impossível. Eu quis dizer. Se tantas coisas mudar do nada, nossos filhos e filhas que vivem no continente ficarão muito confusos. Eu acho que seria bom. Se você puder consertar isso. Nosso honorável cardeal Leike Yong é bom nisso. Então você quer dizer que você quer que eu limpe sua bagunça? Mesmo se evitássemos a confusão das pessoas, não significa que o problema terminará com isso. Você sabe até onde esse problema chegará no momento em que o sistema ficar ruim? Haverá um tremendo caos social e alguns países irão à falência como você. Os plebeus seriam forçados a viver nas ruas. Claro, tenho certeza que você já sabe disso então. Mas não para por aí. Isso é temporário, mas não poder me subir de nível também seria algo para se preocupar. Você sabe o quanto isso é importante? Só porque você acha que pode consertar isso, não significa que você pode, vírgula. Quando exatamente você será capaz de consertar tudo? No mínimo 3 anos. Na verdade, não sei ao certo. Se eu pagar minha dívida mais cedo, acho que posso consertar isso mais cedo. Claro, masmorras de nível heróico e masmorras de nível lendário abrirão muito mais rápido do que isso. Esse é um problema real. Vendo ele explicando tão casualmente, não pude deixar de engolir em seco. 3 anos. Achava que Benignore me traindo seria um problemão, mas esses problemas são tão ruins quanto. Comecei a falar com ela depois de um tempo. Há mais alguma coisa que você queira dizer? Nada. Talvez haja algo que eu deveria saber. Não, isso é tudo. Ponto. Estou envergonhada. Vírgula. Não é de mim que você deveria estar se envergonhando. Você deveria ter vergonha de si mesma. De qualquer forma, certo. Pensarei sobre isso sozinho. Pensar? Que? Sozinho. O que acabei de dizer. Vou pensar sobre isso sozinho. Vê, você não está pensando em mais nada, está? O que eu pensaria, eu ouvi algo como um plano para lidar com a deusa caída Benignore. Vírgula. Não é nada disso. Eu não vou fazer isso. Estava pensando em outra coisa. Eu vou fazer isso sozinho, então não se preocupe com isso. Farei isso usando um pouco seu nome. Você deveria saber disso então, ó sério. Claro. Se é isso que o cardeal honorário precisa fazer, então é isso que você deve fazer. A propósito, você realmente não tem outros planos, não é, cardeal honorário? Vê, você sabe o quanto eu me importo com você, certo? Vê, você não vai fazer nada de estranho. Somos um time, certo? Eu disse que não faria. Com o que você está nervoso? Eu não sou do tipo que trai outras pessoas. Só preciso de tempo para pensar sobre isso. Você não ficaria confusa se estivesse no meu lugar, que bom então, mas... Vírgula. De qualquer forma, vou indo. As pessoas do lado de fora já esperaram muito. Quanto ao motivo pelo qual você está chorando, vou dar uma olhada um pouco, certo? E prepare uma recompensa. Uma muito boa. Se eu resolver isso, é bom você preparar, vírgula. A voz alta desapareceu quando eu tirei minha mão sem esperar por uma resposta. Quando olhei para a estátua, vi que as lágrimas de sangue ainda escorriam. Toquei-o mais uma vez por precaução, mas não ouvi sua voz. Ela também tinha terminado. Quando olhei para a estátua de longe, me senti ainda mais pasmo. Foi estranho que conversamos, e um dos assuntos incluía resolver um grande problema. Isso é muito inesperado. Claro, eu pensei que teria um problema,
Mas eu não esperava que seria dessa gravidade. Eu não pude deixar de rir dessa situação tão absurda. Não sei nem por onde começar. Claro, não é que eu não tenho nada em mente. Quando penso sobre isso, há realmente uma solução importante para esse problema. O primeiro passo deve ser aumentar a fé das pessoas. É o certo garantir que Benignor e os outros pudessem recuperar seu lugar o mais rápido possível. Graças às impressões ao longo dos anos, a fé das pessoas em deuses foi firmemente estabelecida no continente. O mais importante nesse momento é conseguir divindade, entregá-las a Benignor e logo depois o continente instável voltará ao normal. Em 2 anos, não, 1 ano, todos os deuses do continente devem reviver. Tenho que me tornar um consultor de vida que poderá trazer os deuses para a vida das pessoas um pouco mais rápido. O segundo passo. Ter um recurso alternativo para este problema. O primeiro passo pode ajudar a diminuir o tempo, mas na verdade, o segundo passo é o mais difícil. Não é razoável pensar que havia uma alternativa para missões em masmorras. Em outras palavras, não tem criação de empregos. Este é um lugar onde qualquer um pode evoluir e crescer, obter recompensas e até coletar ouro. Isso é algo que pode dar empregos a estrangeiros que vagam pelas ruas. Se eu não conseguir consertar, o problema só vai piorar. Estrangeiros de alto nível que não fazem nada entrarão em masmorras de nível raro e masmorras de nível comum para sobreviver, e os iniciantes que precisavam evoluir naturalmente teriam dificuldade. As brigas também podem acontecer com certa frequência. Resumindo, a evolução da humanidade ficaria parada por causa dos 3 anos que Benignor disse. De qualquer jeito, estou com problemas. O problema é que, não importa o quanto eu pense sobre isso, eu realmente não consigo pensar em uma solução sólida. Foi nesse momento que as palavras que deixei escapar ficaram todas presas no meu peito. Eu não posso nem fazer uma masmorra, droga. Ponto. Eu já tenho. Ao mesmo tempo, algo que eu não poderia me importar menos por causa da minha agenda veio à mente. Rapidamente ativei meus olhos da mente, olhei para o título bem no canto, Gerente, Guia do Museu do Kraken. Acho que vale a pena tentar. Esse também não está bloqueado. Tenho que verificar, mas o Museu do Kraken ainda pode funcionar. Está sob meus cuidados, não dos deuses. Em primeiro lugar, o Museu do Kraken era uma masmorra dita sem rank que estava realmente perto de ser inaugurada. Os serviços de beta fechado foram implementados, mas não abriu devido à falta de tempo. A tinta do plano de negócios ainda não secou. Se alguém perguntasse se poderia ser usado tanto por estrangeiros de nível lendário quanto por estrangeiros de nível heróico, realmente valia a pena. Ainda havia muitos monstros dentro, e havia muitas quimeras que Max havia feito. Agora entrar na masmorra é completamente impossível. O valor do Museu do Kraken está além das palavras ou números. Porque eu posso vender poções lá. Não, só tenho poções para vender? Poções, refeições e hospedagem. Se eu pudesse desenvolvê-lo ainda mais, eu poderia fazer algo como um cassino. O ouro deveria circular. Não de mais nada, mas sinto que posso definitivamente mudar as coisas na economia. Kraken seria um lugar mágico para revitalizar a economia estagnada do continente. Neste momento, não consegui parar de rir por causa da solução tão boa. Regressor Instruction capítulo 425. Vou ter que revisar os detalhes, mas tudo bem se eu decidir seguir com a estrutura básica. Há também outras partes que devo considerar, mas a base de tudo já estava no lugar. Leigi e meu querido filho, o gerente, guia do museu, Max, fizeram o último check-out há alguns meses, então o museu deve estar pronto para ser inaugurado antes que idiotice de Benignor afete o continente. Não pude deixar de andar alegremente. Quando abri a porta lentamente, senti os olhares das pessoas andando de um lado para outro com rostos preocupados, todos juntos. O primeiro rosto que vi foi o do Papa Bazel. Arcebispa Jane e a diretora da Inquisição Helena estavam juntas, e a forma como os dois correram e seguraram minha mão me fez recuar sem perceber. Claro, eu me sinto bem ao mesmo tempo. Posso aceitar esta situação até certo ponto. Cardeal honorário. Você ouviu? A voz de Benignore. Sim, eu ouvi. Essa vadia idiota decidiu arruinar tudo. Não crer em Benignore, Papa. Queria dizer isso, mas não posso. Sim. Eu realmente ouvi. Na verdade, não me lembro muito bem, mas lembro que conversei com ela um pouco.
Sério? Sim. Sério. Foi a primeira vez que recebi algo assim dessa maneira. E peço desculpas por deixá-lo esperando, Papa Basel. Não, não. Você passou um tempo com a deusa, não foi? Mais importante. O que ela disse? Ela está bem? Na verdade. Ah, deve dizer uma má notícia. Sim. Isso com toda certeza não é uma boa notícia. Ah. Ó. Aconteceu algo com a deusa, é isso que você quer dizer? Não se preocupe. A deusa ainda está segura e bem. Mas ela avisou sobre possíveis coisas ruins em todo o continente, começando com isso. O que você quer dizer? A deusa Benignor e os outros deuses do continente estão muito fracos no momento. Como o Papa Basel já sabe, a razão por trás disso é que o poder demoníaco enraizado no continente já está afetando a força vital do continente. Os servos demoníacos, que ainda não desapareceram, estão por aí em todo o continente ameaçando esta terra sagrada. Aqueles malditos bastardos. Vendo a reação do Papa Basel me fez sentir como se ele estivesse prestes a liderar os cavaleiros sagrados e correr para aniquilar as trevas. Nada mal. Já sabia que o Papa Basel acreditava em mim, mas não achava que seria esse ponto. Talvez o incidente anterior da deusa tenha sido o fator decisivo para essa confiança. Mas não é nada estranho. Eu mostrei e provei que a deusa Benignor esteve no meu corpo e se comunicou através do Qiyong da luz. Seria estranho se ele não acreditasse que conversei com ela. Posso usar isso também. Pensando nisso, percebi que não precisava me apressar para ir ao museu. Mesmo que a maioria das masmorras tenha sido bloqueada, havia muitas masmorras de nível heróico e lendário no continente. As masmorras eram onde todos os demônios estavam escondidos. É um lugar que não foi avaliado pelo sistema de masmorras, mas e daí? Mesmo que as pessoas matassem humanos, sem ser demônios, sua experiência ainda aumentaria. Recompensas, experiência, itens e fama, o pináculo do demônio, onde o medilívio demoníaco vivia, ainda pode ser considerado uma masmorra de nível lendário. A quantidade de pessoas que podiam entrar lá é limitado, e é um lugar que devem ir em grupos. O mesmo vale para as masmorras onde muitos outros demoníacos viviam. Dezenas, não, centenas de masmorras por dia poderiam ser criadas no continente atual. Todas as pessoas que impedem a humanidade de se tornar uma só são chamados demônios. É uma guerra santa contínua, onde cada pessoa pode lutar pelo Deus que adora. Posso ganhar mais divindade assim. Com isso, Benignor e os outros deuses também podem descansar confortavelmente. Uau! Isso é perfeito. Perfeito. Benignore, é assim que se administra. Tem coisas que ainda que não estão claras, mas esses detalhes podem ser tratado mais à frente. No momento em que olhei para o Papa Basel, escutei sua voz mais uma vez. Você sabe onde estão essas raízes, Cardeal Honorário Lei Qiyong? Ainda não ouvi sobre isso. Mas farei o meu melhor para encontrar, Papa Basel. É reconfortante. Sim, é muito reconfortante. Afinal estamos falando do Cardeal Honorário Lei Qiyong. O Cardeal Honorário Lei Qiyong é verdadeiramente um mensageiro da deusa Benignore. Qual é a razão pela qual você conseguiu ficar de pé mesmo tendo ido a tantos campos de batalha e lutado contra diversas ameaças? Se não fosse por você, a Santa Sé não teria chegado aonde está agora. Sou muito grato ao Cardeal Honorário. Tenho tanta sorte que alguém como você esteja ao lado da deusa. Com certeza. Não, Papa Basel. Outra coisa, deusa Benignore. Ponto. A deusa Benignore está sempre observando você. Ela me pediu para lhe dizer que está grata. Ah! Isso é apenas um bônus para o tolo que só pensa em Benignore. Eu disse isso como se não fosse grande coisa, mas sentir minha mão sendo apertada com mais força. Como ele agiu depois que falei isso foi ainda mais divertido. Isso é verdade? Sim. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Com certeza é bem raro ver o velho chorando. Mesmo sendo mentira, vê-lo assim me fez pensar que fiz bem em prestar esse tipo de serviço. Deusa. Obrigado. Obrigado, deusa Benignore. Ponto. Meus últimos anos servindo apenas a deusa Benignore nunca foi um erro. Sim. Ela deve estar observando o tempo todo. Afinal, ela está sempre conosco. Claro, não sei se ela está realmente nos observando, mas se o Papa Basel estiver feliz, isso é o suficiente para mim.
As pessoas que observavam por trás assinavam com a cabeça vendo a aparência do Papa. Talvez os superiores da Santa Sé estivessem mais felizes do que eu. Deve ter sido difícil para eles lidar com a raiva do Papa Basil durante todos esses anos. Teve até um cara que até me deu um olhar de agradecimento por deixá-lo de bom humor. Eu vou indo primeiro, cardeal honorário. Eu queria passar mais tempo com você, mas hoje eu tenho que rezar para Deus o dia todo. Boa decisão, Papa. E, assim que você saber onde estão os servos demoníacos imundos enraizados no continente, por favor, informe a Santa Sé. Enviarei os cavaleiros sagrados. Certo. Eles se atrevem a prejudicar a deusa, e a diretora da Inquisição Helena. Sim. Hoje você vai começar a interrogar outros informantes espalhados pelo continente do invocador de demônios Jin King. Não consigo ficar parado nem por um segundo. Sim, Papa. Ah, Jin King desgraçado. Você vai sofrer. Eu não esperava que Jin King sofresse. O julgamento estava chegando, e era um momento relativamente relaxante, mas eu tinha que ficar calado para o homem que logo seria alvo de uma tortura inesperada e cruel. No que me diz respeito, seria mais fácil a existência dos demônios fosse dita pela boca do Jin King. Acho que não seria muito ruim ir vê-lo. Deve haver um processo de negociação relativamente complicado, mas tudo bem. Quem é forte e quem é fraco já foi decidido. Se ofereço algo, a outra parte não tem escolha a não ser aceitar. Dizem que é melhor bater enquanto o ferro ainda está quente. Não parecia um plano sem sentido. Eu mesmo irei, Papa Basil. Você vai mesmo? Sim. Eu também não aguento mais porque estou preocupado com a deusa Benignore. Não sei se vai ajudar, mas deixe isso comigo. Se está na mão do cardeal honorário Lake Leone, então isso é bom. Com certeza. Eu apenas dou o meu melhor pela deusa. Eu só confio em você. Sim. Eu também só confiarei em você. Quando vi que o Papa Basil se afastou depois de um abraço, comecei a sorrir. Percebi que finalmente meu trabalho estava feito. Jungaian, que estava andando a uma distância razoável, correu. Shuejin e Yuno Kazugano se aproximaram lentamente enquanto conversavam, e Helena ainda estava com os outros. As pessoas que eu trouxe preparadas se algo acontecesse tornaram-se sedentes de poder. Claro, seria melhor pensar nisso como uma forma de férias, mas o problema é que posso cortar a tensão com uma faca. Achava que Eira também viria em minha direção rapidamente, mas ela parece curiosa sobre outra coisa. Querido. Sim. A voz de Benignore. Você realmente ouviu? Você não acredita em mim? Porque você mente muito. Bom, é o seu karma. Ponto. Ponto. É verdade, Eira. Honestamente, não achava que eu poderia ouvir, mas tudo correu bem. Talvez eu tenha respondido todas as perguntas sobre as quais você está curiosa. Falarei mais sobre isso mais tarde. Há questões mais importantes do que isso. Tenho certeza que você ficará surpresa quando saber. O que é? A criação de missões será pausada em todo o continente. Claro, haverá diferenças em cada região, mas não terá outras missões, exceto masmorras relacionadas a níveis ou tutoriais. Tá brincando, né? O acesso a masmorras acima do nível lendário será bloqueado. Parece que algo realmente aconteceu lá em cima. Isso não é uma boa notícia. Mas que incrível. Querido, você realmente consegue conversar com os deuses. Apenas tive sorte. A propósito, vai ter muita confusão. Você conseguirá resolver isso? Não. Quanto tempo isso vai levar? 3 anos. Claro, se tentarmos diminuir será menos. Provavelmente podemos diminuir. Eu estava pensando em como fazer isso na minha mente. É por isso que vou me encontrar com Jin King. Eu realmente não queria ver seu rosto, mas não tenho escolha. HMM. Eu não gosto dele. Eu também, Ayan. Mas o que eu posso fazer? Eu preciso fazer isso. Ah, e você não precisa me seguir. Acho que todos deveriam descansar. Vamos jantar juntos depois do trabalho. Certo. Bom, afinal de contas, tenho algo para fazer na capital. Certo. Você vai ficar bem? Sim. Eu só vou ter uma pequena conversa com o invocador de demônios. Jungaia implorou com os olhos, como se me pedisse para levar ela também, mas se eu levasse um, teria que levar todos. Como não levará muito tempo, não seria ruim se eu voltasse sozinho.
Ele está bem. Na verdade, é um pouco tarde. Desde que ele foi preso, nem vi nem mesmo seu nariz. A expectativa de vida daquele bastardo é muito longa. Quando fui para a sala de interrogatório subterrânea que ficava dentro da Santa Sé, o interior escuro e úmido imediatamente me deu boas-vindas. O clima deste lugar não é apropriado para alguém tão sagrado quanto Kyong da Luz. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.